meu querido irmão, bem-vindo para a nossa reflexão desse 12º domingo do tempo comum. Primeira leitura deste domingo, Jeremias 20, o profeta que proclama ao seu redor as perseguições, as denúncias contra a sua pessoa, sendo ele injustiçado, mas como o Senhor esteve ao seu lado como um valente guerreiro. Segunda leitura, Paulo que anuncia o mistério da iniquidade, porque todos os homens pecaram, ou por um homem o pecado entrou em toda a humanidade, mas também por um único homem, Jesus Cristo, Deus feito homem, portanto, nós conhecemos a salvação e o dom da graça ultrapassa o delito, ou seja, Deus tem um amor muito maior do que o mal. E o Evangelho de Mateus 10, de 26 a 33, Nosso Senhor que realiza um discurso aos seus apóstolos, ou seja, aquele grupo dos 12 mais próximos, mais íntimos, dizendo: não tenhais medo dos homens, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não tenhais medo, vós valeis muito mais do que os pardais. A palavra de Deus este final de semana nos mostra como, de alguma maneira, esse mistério da iniquidade, esse mistério do mal que jaz no mundo, toca a vida de todo homem, de toda mulher, de todo aquele que intenta, que deseja e que escolhe o caminho do Senhor. Bem, imaginemos a figura do profeta Jeremias, um homem que anunciou a Israel a fidelidade à aliança de Deus, mas que diante do bem recebe o mal, a desconfiança, a acusação, a traição, e nós sabemos pela tradição bíblica, depois o próprio assassinato. Ele foi assassinado por ser fiel a Deus. Não é diferente em nossas vidas. Há tantas realidades que nos cercam, que dizem respeito às lutas que teremos que travar. Não só por causa das dificuldades que são inerentes à vida, irmãos, mas das dificuldades que teremos a enfrentar como uma espécie de consequência natural da nossa vida cristã. O mal conspira contra os que escolhem a vontade de Deus. Tanto o mal que está dentro do homem, como Paulo dizia, todos os homens estão tocados pelo egoísmo do pecado, e por isso, muitas vezes, diante do outro que luta por fazer o bem, se tem uma tendência a querer destruir a esta pessoa, mas também pela própria ação do maligno, que à beira da porta vai como que espreitando para encontrar oportunidades a nos separar da vontade de Deus. Mas diante desse mistério do mal, que é uma iniquidade, que é iníquo, que é uma maldade no sentido de uma má intenção a nos destruir, o Senhor nos convida, em primeiríssimo lugar, a não termos medo. Ou seja, diante do mal, diante das lutas, diante das perseguições, diante das incompreensões, não recuarmos, Não recuarmos. E é interessante que esses três não tenham medo do Evangelho, são muito precisos. O primeiro dizer: não tenham medo dos homens, pois não há nada de encoberto que não seja revelado. Não temam, por exemplo, o que se diz, Não temam, por exemplo, as injustiças, porque o Senhor é Senhor da história e no tempo de Deus a verdade sempre aparece. Em segundo lugar, o Senhor traz um segundo: não tenhais medo dos que matam o corpo. Os primeiros, dos que matam a honra. O segundo, dos que matam o corpo. Ou seja, ainda que alguém seja destruído no seu corpo, na perspectiva da fé, esta pessoa não foi derrotada. Porque ela, mesmo derramando o seu sangue, participa da vitória de Cristo. Então não tenhamos medo do corpo, mas temamos aquele que pode colocar alma e corpo no inferno.
que não é o mal, mas que é o próprio Deus. Se nós temos consciência de que vivemos a nossa fé diante do Senhor, sabemos que o Senhor, como justo juiz, dará recompensa, ainda que nós tenhamos passado por perseguições, por provas e por lutas. Em um terceiro elemento, meus irmãos, um terceiro não tenhais medo, anuncia a beleza de termos um Pai no céu, né? Porque se diz, não tenhais medo, vós valeis muito mais do que os pardais. E antes se diz, né? Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, ou seja, um pardal não é um animal tão frágil e tão barato, né, no sentido pecuniário. E o Pai do céu não permite que nenhum deles caia ao chão sem sua autorização. Vós sois filhos. E vivendo na aliança, na fidelidade da aliança, o Pai do céu não é indiferente às nossas dores. O Pai do céu não é indiferente aos nossos sofrimentos. E Ele é ao lado dos que sofrem, sempre, né? Portanto, quando nós nos sentimos sob o peso dos nossos pecados e sob o peso das nossas lutas e das nossas provas, ainda que sejam perseguições atrozes assim, saibamos que o Senhor é sempre conosco. Aqui termina essa reflexão com uma referência ao venerável Vantuan, né? Que foi um grande bispo da nossa igreja, que ficou muitos anos preso, injustamente, obviamente, né? E nos últimos anos, em uma parte desses anos, aliás, ele ficou preso numa forma solitária, então sozinho dentro de uma cela. Num certo momento ele disse que a solidão lhe doía tanto que ele começou a enlouquecer, né, numa das suas obras, onde ele narra um pouquinho da sua experiência no cárcere. Mas ele precisou ali fazer uma experiência de perceber que quem crê nunca está só. E quando ele tomou consciência do amor de Deus por ele, que é presença, a sua solidão se tornou presença. E ele nunca mais teve a impressão que iria enlouquecer, ainda que estivesse em uma prisão solitária. Meus irmãos, a solidão dos que creem é cheia de presença, mas a multidão em torno daqueles que são injustos só dizem respeito à solidão. O mistério está na fidelidade a nós, porque somos também fiéis a Deus, fiéis à nossa vida cristã, sendo fiéis ao Senhor. Isso atrai para nós a presença de Deus. Deus te abençoe.